O Mídia News recebe hoje mais um candidato a prefeito de Cuiabá. O deputado Lúdio Cabral já foi 2 vezes vereador e está exercendo seu 2º mandato enquanto deputado estadual. Hoje ele tenta, pela 2ª vez, ser prefeito de Cuiabá. Bem-vindo ao Mídia News, deputado. À disposição de vocês, muito feliz por estar aqui. Obrigada. Para iniciar a entrevista, eu venho com um dos fatos mais recentes, que é a questão dos indicadores da última pesquisa Quest. O levantamento apontou que o senhor está ali na margem dos 20% das intenções de voto, em 3º lugar, e com baixo crescimento. Na última tinha 21, agora 20, né? Só que ela demonstrou também uma coisa muito ruim para a sua campanha, para a sua imagem, que foi o aumento expressivo de 10 pontos na rejeição. O senhor chegou a 48% de rejeição, segundo a pesquisa. Como que o senhor e a campanha do senhor estão analisando isso? O senhor credencia isso, aquela famosa rejeição ao PT em Mato Grosso? Bom, nós estamos assim, procurando olhar para todas as pesquisas, para todos os levantamentos, para a amostra, para a forma como as questões são feitas para a população e, a partir disso, construir um balanço do cenário eleitoral e da tendência. A avaliação que nós temos ela é muito positiva do conjunto de todas as pesquisas. Por quê? Os demais candidatos estão estagnados numa mesma posição. E eu, desde que a campanha começou, especialmente depois dos debates e depois dos programas e inserções de rádio e TV, tenho crescido de forma consistente e isso é bastante positivo. Não nessa pesquisa. Nessa, ela mostrou um quadro estável. Essa é que é a grande verdade. Nenhum dos candidatos teve alteração fora da margem de erro. Todas as demais pesquisas me colocam com uma rejeição muito, muito baixa. E assim, estamos bastante animados com esse cenário. Há levantamentos já que me colocam matematicamente em 2º lugar, embora eles não estejam sendo divulgados, porque as outras campanhas é quem fazem esse levantamento. E é importante destacar que há um medo em determinadas campanhas de disputar o 2º turno com o Lúdio. Então, a leitura nossa ela é muito, muito positiva do crescimento que estamos tendo, sustentado, consistente, e chegaremos ao 2º turno das eleições. Ainda que tenha essa leitura positiva, não é muito baixo o crescimento diante de tanto tempo? A gente está a menos de 20 dias do fim da campanha, digamos a 15, né? Sim, mas é agora que a população começa a formar opinião. O dado do levantamento espontâneo, que é o que define um voto mais já consolidado, ele mostra que mais da metade da população ainda não escolheu em quem vai votar. E mesmo em quem já na estimulada aponta um nome, essa decisão pode mudar em uma parcela do eleitorado dependendo do candidato. Então, assim, a decisão da população ela vai se formando gradativamente ao longo do tempo e ela acontece mesmo nas últimas semanas da campanha, que a população vai prestar atenção nos programas, vai acompanhar, vai assistir aos debates, e a decisão se formar. Nós estamos crescendo no ritmo certo, no tempo certo. Eu sempre disse desde a pré-campanha, eleição é uma maratona e a gente precisa medir os nossos passos para crescer de forma sustentada e crescer na hora certa. Não adianta crescer antes do tempo e depois cair, que é o que está acontecendo com o Botelho. O Botelho está em queda, uma queda matemática e fora da margem do erro, eles estão desesperados lá. Eu estou em crescimento, um crescimento sustentado, que aponta para daqui a 15 dias um cenário que poucos imaginavam que pudesse existir, que é o cenário do Lúdio em primeiro lugar no 2º turno. É um cenário que pode existir. E o Abílio está estagnado ou em queda, dependendo do Instituto de Pesquisa que analisa. Vocês viram que o Abílio ontem estava completamente agressivo nas entrevistas que ele deu, né? E isso é um sinal
de que os levantamentos internos das campanhas mostram que o Lúdio já está matematicamente em segundo lugar. E candidato, o senhor falou, né? O momento é agora, então, a partir de hoje até o dia 6 de outubro. E o que a campanha do senhor planeja fazer para dar essa turbinada e garantir ali a vaga no segundo turno das eleições? Bom, de um lado, eu como candidato, Lúdio, porque é assim que eu faço campanha, nas ruas o tempo todo, me encontrando com as pessoas para apresentar o nosso propósito de mudar Cuiabá de verdade. Antes de vir para cá, eu estou desde cedinho nas ruas, nos pontos de ônibus, nos locais de grande circulação, percorrendo os bairros da cidade, me apresentando e falando do nosso propósito. Então, primeiro isso. No diálogo com a população por meio da comunicação, nós procurarmos apresentar as nossas propostas, falar sobre o principal problema que Cuiabá tem hoje, que é a saúde, e dizer que Cuiabá tem a oportunidade de ter o primeiro prefeito médico da sua história, um médico que tem uma trajetória de 28 anos na saúde pública, que se especializou em gestão e que está pronto para resolver o principal problema da nossa cidade, que é a saúde, construir um sistema de saúde que atenda a nossa população com qualidade, com dignidade. É absolutamente possível isso, eu sei o que precisa ser feito, sei como fazer e nós vamos fazer para, ao longo do tempo e já desde o primeiro dia de governo, deixar muito claro que a saúde em Cuiabá vai passar a funcionar e atender a população com dignidade. Dizer também à população que nós vamos governar para toda a população, para toda Cuiabá, sem divisão, em parceria. Chega de briga política. Briga política prejudicou demais Cuiabá ao longo dos últimos anos e nós não podemos correr o risco de eleger candidatos que logo depois da eleição vão começar a se desentender, mesmo sendo do mesmo partido daqueles que, por exemplo, governam o Estado. Então, o meu propósito é governar em parceria com o governo do Estado. Eu tenho uma relação respeitosa com o governador e isso é recíproco. Parceria com o governo federal do presidente Lula, que é do meu partido. Importante destacar aqui que os problemas que Cuiabá tem, que são sérios em várias áreas, eles só serão enfrentados e superados por meio de uma parceria forte com o governo federal. Nós precisamos muito dos recursos do governo federal para dar conta de enfrentar problemas graves que Cuiabá tem, e eu quero citar alguns aqui. Habitação. Cuiabá tem um déficit habitacional de quase 40 mil moradias. E o único caminho para nós superarmos esse déficit é por meio de recursos do governo federal. O nosso programa traz a proposta ousada de construir 20 mil casas populares, todas com energia solar, ao longo de 4 anos de mandato. Nós vamos precisar de 2 bilhões de reais para isso. Onde vamos buscar esse recurso? No governo federal. Lá com o presidente Lula, que esteve há um mês aqui em Várzea Grande, inaugurando 1.002 apartamentos populares, e eu já disse para ele: presidente, se prepare, porque nós vamos buscar recursos lá para construir casa e eu quero o senhor em Cuiabá para a gente inaugurar. Essa relação ela é importante pelo bem da população da nossa cidade. Na saúde, da mesma forma, nós queremos triplicar o número de equipes de saúde da família. Sair das atuais 110, que tem muita rotatividade, inclusive, para 312 equipes de saúde da família. Nós vamos buscar no Ministério da Saúde 200 milhões de reais por ano para conseguir assegurar essa cobertura total da nossa população por saúde da família, para quando as pessoas precisarem, elas terem médico no posto de saúde para atender, terem outros profissionais para atender. Infraestrutura. A malha viária de Cuiabá está toda deteriorada. Para a gente conseguir fazer um programa verdadeiro de recapeamento da nossa malha viária, nós precisamos de recurso do governo federal. E eu já construí esse diálogo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é responsável pelo programa de aceleração do crescimento. Nós precisamos de obras novas de infraestrutura para lidar com gargalos que a gente já tem no nosso trânsito, na Miguel Sutil, na Avenida das Torres. Nós precisamos concluir o contorno leste. Então essa parceria ela é fundamental para a gente superar os problemas da nossa cidade. E eu vou governar em parceria. Essa é a mensagem que eu estou passando para a população. A minha trajetória na política me permite hoje a maturidade,
a serenidade, a firmeza para buscar esse diálogo e essa parceria, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, que é presidido pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores. E parceria horizontal também, porque a gente precisa de diálogo com a sociedade civil. Por exemplo, nós vamos superar o problema de vaga em creche para 4.000 famílias que hoje buscam vaga em creche pública e não encontram. Nós vamos buscar superar esse problema num ritmo acelerado a partir de parceria com as igrejas. Nós vamos fazer parceria com as igrejas em Cuiabá, com entidades sociais, para mapearmos 200 salas de aula, todas com a estrutura adequada, para que a gente possa ofertar vaga para essas 4.000 crianças, para que a mãe possa trabalhar tranquila, sabendo que seus filhos estarão em uma creche do bairro, em uma creche ou pública ou de uma parceria da prefeitura com a igreja, onde ela vai estar sendo bem alimentada, vai estar recebendo o estímulo pedagógico adequado para ela ter o desenvolvimento ao longo da vida e vai estar tendo a sua saúde cuidada pelas equipes que nós vamos mobilizar. Alguma proposta de manter ou ampliar esse programa Hora Estendida, porque ela vai estar em segurança, mas a gente também, as mães, né, o trabalhador, ele trabalha das 8 às 6, que normalmente é a hora que a creche funciona. E tem um transporte público absolutamente precário em Cuiabá, as mães não conseguem se deslocar do trabalho para chegar a tempo na creche. Nós vamos ampliar a hora estendida nas creches e nós vamos ampliar a hora estendida nas unidades de saúde também. Essa proposta de expansão da oferta da saúde da família pressupõe que nós teremos várias unidades de saúde atendendo, funcionando até 9 horas da noite, unidades de atenção básica. Para a mãe, quando chegarem, a mãe vai para a creche, pega a criança antes de 8 horas da noite. Se a criança tiver com uma febre, com um quadro febril, ela tem a oportunidade de ir numa unidade básica, perto de onde ela mora, para a criança ser atendida e já ser medicada para avaliar se é um quadro grave, se não é grave, se pode cuidar em casa. Então, esse propósito de horário estendido a gente tem para educação e também para saúde. Candidato, a gente vai falar mais sobre as propostas e o seu plano de governo um pouquinho mais para frente, mas eu queria retornar a respeito dessa questão da rejeição do PT Sim. em Cuiabá. A gente está vendo o senhor adotar uma tática de distanciamento do PT. O senhor não tem usado muito ou nada, vamos falar assim, a identidade visual do PT, que é a questão do vermelho e tal. E tem até colocado nos seus programas eleitorais pessoas que apoiam, por exemplo, o candidato bolsonarista, mas votam no senhor apesar do partido. Isso, de certa forma, não demonstra uma personificação da política? Não seria alguma coisa antipolítica, antipartidarismo, que isso é péssimo para o regime político brasileiro? Bom, primeiro, eu sou filiado ao PT desde a minha juventude. É o único partido ao qual eu fui filiado em toda a minha trajetória na política. Os mandatos que eu exerci foram mandatos exercidos pelo PT. Não vai sair. Sempre com o compromisso de lutar pelos direitos da nossa população. As pessoas sabem disso. Agora, eu sou candidato a prefeito de toda Cuiabá. E é meu dever dialogar com toda a população de Cuiabá. E é lógico que existe uma resistência em uma parcela da população de Cuiabá ao PT. E eu tenho que ter a humildade e a maturidade de reconhecer isso e de construir diálogo com esse eleitor que é crítico ao PT. E quando esse eleitor diz, Lúdio, eu não gosto do PT, mas eu voto em você, isso aumenta a minha responsabilidade, porque é um voto crítico. É uma posição crítica do eleitor que escolhe o Lúdio porque ele é o melhor candidato, ele é o mais preparado, ele tem as melhores propostas, apesar da crítica que a pessoa tem ao partido. Então, é meu dever governar para toda a população, para o eleitor que gosta do PT, que vota no PT, e para o eleitor que é crítico ao PT, e que mesmo crítico ao PT, toma a decisão de votar no Lúdio. Então, assim, isso é muito natural
e é resultado de um processo de aprendizado que nós temos que ter. E o PT está em mim. O Lúdio é o Lúdio, que todos vocês conhecem da trajetória de atuação na política, sempre filiado ao mesmo partido. E então essa questão de trazer isso nas propagandas, né, e não colocar essas imagens tão características do PT, não incomoda de alguma forma a direção nacional do partido, por ter esse distanciamento? O melhor exemplo disso é o Lula. Foram as campanhas vitoriosas do Lula. O Lula só se elegeu presidente da República quando entendeu que ele precisava dialogar com toda a população. Então isso é do processo de aprendizado e de maturidade na política. Nós temos na nossa campanha todas as cores. E eu, Lúdio, faço campanha de branco para sinalizar, olha, primeiro, que eu sou médico e o principal problema de Cuiabá é a saúde. Eu sou médico da saúde pública e nós vamos resolver os problemas da saúde em Cuiabá. Segundo, eu vou governar para todas as pessoas, para todas as cores que são as cores de Cuiabá. E terceiro, eu quero paz, eu não quero briga política, eu não quero guerra, porque a briga política só fez mal para Cuiabá. E aí eu tenho que ter essa maturidade de dialogar com quem pensa diferente de mim. Porque é do diálogo com quem pensa diferente de mim que a gente vai buscar posições de consenso pensando no bem de Cuiabá. O exemplo é a minha relação com o governador. Eu faço oposição ao governo do estado. Nós temos posições diferentes sobre vários temas. Por exemplo, a pesca. Mas isso não me impede de construir uma relação de diálogo, de respeito e de parceria, o que é recíproco. E nós estamos dizendo isso claramente para a população da nossa cidade. Ontem o governador estava no meu programa de TV. Essa é a pergunta que eu iria fazer para o senhor, né? Na quarta noite, o senhor colocou o governador te elogiando em um evento em Brasília. Usar a imagem do Mendes é uma estratégia para tentar aproximar esse eleitor de direita da sua campanha? Bom, primeiro que foi uma audiência pública do Senado da República que debateu a questão ambiental. Eu participei da audiência, o governador participou da audiência, uma audiência da Comissão do Meio Ambiente do Senado. Meu posicionamento na audiência pública foi um posicionamento, inclusive, crítico à política ambiental do estado de Mato Grosso, mas tanto eu quanto o governador destacamos naquela audiência como é a nossa relação. E é meu dever dizer isso para a população da cidade. E a melhor forma de dizer isso é o próprio governador dizendo, em um evento público, em uma audiência no Parlamento Nacional, como será a relação dele com o Lúdio, prefeito da cidade. Porque a população de Cuiabá não quer briga. A população de Cuiabá não quer mais briga política, a população de Cuiabá quer parceria. E a fala dele e a minha fala destacam que ao longo de todo o meu mandato, a minha relação será uma relação de parceria. É importante isso chegar à nossa população. O senhor não acha que essa aproximação agora aqui em momento de campanha não soa meio forçado pelo senhor ser oposição desde o início, né? Não é uma aproximação, não se trata de uma aproximação, se trata de constatar um fato. Essa audiência ela aconteceu em 2023, ela não é um evento que aconteceu agora. E ao longo de todo o meu mandato, eu sempre fui muito coerente, sempre apontei os problemas, sempre apontei junto com os problemas a solução, e o governador diz isso na audiência pública. A minha oposição ela é crítica, ela é sistemática, ela é propositiva, ela aponta o problema, traz a solução e ela é responsável. Houve momentos ao longo dos meus 2 mandatos de deputado em que eu fui muito firme contra propostas do governador. Agora, houve outros momentos em que quem fez a defesa do governador do parlamento fui eu.
Vocês sabem, no tempo da pandemia, quando o governo propunha medidas mais fortes para conter a circulação do vírus, quem fazia a defesa do governador no plenário? Era o Lúdio, médico sanitarista, que entendia a necessidade daquelas medidas. E é importante a gente trazer isso para o debate eleitoral, porque a população precisa formar a sua opinião. A população precisa formar a sua opinião para tomar a decisão mais consciente sobre o destino da nossa cidade. Nós não podemos errar. Essa eleição é uma eleição muito importante para Cuiabá. São 8 anos e os últimos anos em especial, de muita dificuldade para a nossa população. 8 anos de briga política. Nós não podemos deixar isso acontecer mais. E a população não pode errar. Não pode errar. É meu dever como candidato tratar desses temas. E aí, é importante destacar e ser crítico em relação aos demais candidatos também, porque é nosso dever tratar dessa pauta. O Botelho é o candidato do União Brasil, mas o Mauro Mendes, vocês, a imprensa, sabem, teve que engolir a candidatura do Botelho. O Botelho não era o candidato do Mauro Mendes, o candidato do Mauro Mendes era o Fábio Garcia. E o Mauro Mendes fez questão de dizer isso em várias ocasiões. Agora, ele foi pressionado e apoia o Botelho na marra, porque o Botelho não tem nada. O perfil do Botelho não é o perfil do Mauro Mendes. O Botelho é a velhíssima política de Mato Grosso, do coronelismo, do patrimonialismo, dos negócios com o poder público, com a prefeitura. As empresas do Botelho e da família do Botelho têm negócios em várias áreas com a prefeitura de Cuiabá, no transporte público, na limpeza, na iluminação pública, em obras em asfaltamento que bota placa que nunca sai. Então, assim, isso é diferente do perfil do governador do estado. O União Brasil tem grupos políticos. O Botelho não é do grupo do governador. O Botelho é do grupo dos campos. E daqui a pouquinho, eles estão se desentendendo, como já tem se desentendido ao longo da campanha. Foram 2 ocasiões em que o governador veio a público desautorizar o Botelho. A primeira vez, quando o Botelho inventou uma proposta mirabolante de asfaltar 100% da cidade. Eu questionei aquilo e falei, asfaltar 100% da cidade agora? Por que não fez isso antes? Se já puderam ter feito, já tiveram a oportunidade de fazer. O governador foi questionado sobre isso e disse, comigo não, o governador disse, eu sou o responsável. O Botelho responda por ele. Eu não estou fazendo promessa de que vou asfaltar 100% de Cuiabá. A outra agora é em relação à pesca. O governador vai, inclusive, dizer claramente, olha, o Botelho precisa dizer do lado de quem ele está. Então a relação entre eles é uma relação tensa. E a população de Cuiabá precisa saber disso. Porque daqui a pouco a gente tem 2 perfis governando a cidade completamente diferentes. E há um aspecto que é importante, assim, eu tenho diferenças programáticas com o governador, mas há aspectos da gestão dele que é importante reconhecer que eu vou adotar na minha gestão. Quais? Por exemplo, montar uma equipe, um secretariado sem interferência da política. Ter um secretariado técnico, com qualificação técnica. O Mauro é bom para montar equipes. Eu posso discordar da política que ele implementa, mas ele é bom para montar equipe. O secretariado dele é um secretário estável, não tem troca-troca de secretário. Então isso é uma coisa positiva, e eu já disse isso para ele. Então a nossa relação vai ser uma relação, olha, nós somos de partidos diferentes, nós temos posição política diferente sobre vários temas, mas nós temos que ter claro que o nosso compromisso é com a população. E a nossa relação será uma relação que vai engrandecer a política. Então esse é o meu compromisso. De outro lado, a gente também não pode pular no abismo, que é o que a candidatura do Abílio representa. Desagregador, utiliza como instrumento da política o deboche, o cinismo, o preconceito, o ataque aos servidores públicos, o ataque às mulheres. Olha o que aconteceu na entrevista com a Camila ontem na Rádio Capital.
Aquilo não é comportamento de quem se pretende ser prefeito de uma cidade. Tratar de forma desrespeitosa uma mulher que é jornalista que estava ali apenas cumprindo o dever dela de entrevistar um candidato a prefeito. Cuiabá vai correr o risco de ter um prefeito que vai jogar pedra no presidente da República? Que vai xingar o presidente da República? Que vai brigar com o governador na primeira oportunidade que tiver? Que é alguém que todo mundo conhece, que sabe o perfil desequilibrado que tem? Então, é nosso dever, enquanto candidatos, é dizer a que nós viemos, para que a população forme uma opinião livre e consciente sobre cada um de nós. Perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o plano de governo do senhor. No seu plano de governo, o senhor falou um pouquinho sobre a saúde, falou sobre a questão da saúde da família, e no início do plano de governo do senhor, o senhor escreve uma carta e promete o melhor sistema de saúde do Brasil, em Cuiabá, em 4 anos. Como que isso vai ser feito? O senhor já citou aumentar a saúde da família, né, os grupos, mas como isso vai ser feito e quais seriam esses custos? Bom, primeiro, lembrar a história. Por incrível que pareça, Cuiabá já foi referência na saúde pública no Brasil. Quando o Júlio Miller foi secretário de saúde no governo do Dante, no primeiro governo do Dante, antes do SUS existir. Ali, o Júlio Miller projetou um sistema de saúde para Cuiabá já dentro da concepção do SUS, que não existia ainda. O SUS veio existir em 1990. Então, Cuiabá teve, na segunda metade dos anos 80 e na primeira metade dos anos 90, um sistema de saúde que era exemplo para o país já. Quando eu me formei médico, em 1996, passei no concurso da prefeitura e fui trabalhar na saúde pública em Cuiabá, lá no Osmar Cabral. Cuiabá tinha 4 distritos sanitários, 4 regiões bem delimitadas, a população era bem menor do que a população de hoje, tinha 4 policlínicas que eram referência, uma policlínica no Cochipó, outra policlínica na Morada da Serra, outra policlínica no Planalto e outra policlínica no Verdão. Nenhuma existe mais, porque o sistema de saúde nosso foi se deteriorando ao longo do tempo. Como que eu pretendo resolver a situação da saúde e construir em Cuiabá um sistema de saúde que seja exemplo para o país? E o meu propósito é ter o melhor sistema de saúde do Brasil em Cuiabá ao final do nosso mandato. Olhar para trás e as pessoas, gente, a gente nem reconhece a saúde que a gente tinha antes pela qualidade da saúde que a gente vai ter agora. Primeira coisa, reconhecer que 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos lá na base, lá onde as pessoas vivem e trabalham. Então nós temos que fortalecer a atenção primária à saúde, que hoje movimenta apenas 80 milhões de reais por ano, num universo de 1 bilhão e 600 milhões, que é o que a prefeitura aplica na saúde. São 110 equipes de saúde da família, só que com muita rotatividade. A equipe de saúde da família precisa de conviver ao longo do tempo com a população para construir vínculo, e aí o seu trabalho ser um trabalho resolutivo. Por que as pessoas gostam do Lúdio, um médico que trabalhou 12 anos no Osmar Cabral, 8 anos no Tijucal, 5 anos no Itapajé? Porque esse tempo me permitiu construir vínculo com os meus colegas de trabalho, da equipe de saúde, e com a população que eu atendia. Então eu sabia quem era paciente, ou o paciente, seu Roque. Seu Roque tem diabetes, mas ele abusa de refrigerante, ele não toma o remédio certo. Então você consegue construir um cuidado de mais qualidade. Então você precisa de tempo, de convivência. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos lá no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em abril deste ano, modificou os parâmetros para as equipes de saúde da família. E nós vamos buscar os recursos para ter em Cuiabá 312 equipes de saúde da família até o final do nosso mandato. Cobertura total da população, com algumas unidades funcionando até 9 horas da noite. Uma unidade que compartilhe 2 equipes de saúde da família pode funcionar até 9 horas da noite. Eu alcançando essa cobertura, a pessoa, quando precisar de médico, ela vai encontrar no posto de saúde. Eu vou ter uma equipe de suporte da saúde da família que se chama Equipe Multiprofissional em Saúde. Nós teremos 30 equipes em Cuiabá até o final dos 4 anos. E vamos fazer isso no ritmo mais acelerado que a gente puder, porque está aqui o recurso no Ministério da Saúde. São 200 milhões de reais a mais por ano que eu trago do Ministério da Saúde para Cuiabá. Eu saio de 80 para quase 300 milhões de reais.
na atenção primária. Então eu aumento o volume de recursos para atender as pessoas onde os problemas podem ser resolvidos com mais facilidade, com mais rapidez e a um custo menor. Metade da população adulta que tem mais de 50 anos tem pressão alta. E se eu cuido dela lá na base, ela não vai precisar de uma UTI, ela não vai precisar de uma UPA, porque a pressão vai estar controlada o tempo todo. Essa equipe multiprofissional, que eu estou dizendo, 30 equipes, uma para cada 10 equipes de saúde da família, ela vai ter psicólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, professor de educação física, vai ter ginecologista, vai ter pediatra, vai ter cardiologista, vai ter ortopedista, vai ter algumas especialidades psiquiatra, algumas especialidades médicas que são importantes para dar o suporte e ampliar a qualidade da atenção primária à saúde. Os recursos lá do Ministério da Saúde. Onde que vem o recurso para isso? Lá do Ministério da Saúde, desses 200 milhões de reais. Bom, nós vamos reabrir as policlínicas. Vamos reabrir a Policlínica do Cochipó, vamos reabrir a Policlínica do Planalto. Isso é o mais imediato que a gente vai fazer. Reabrir as duas policlínicas. Nós vamos rever a Policlínica da Morada da Serra, porque hoje onde era a Policlínica é uma clínica da família com 4 equipes de saúde da família. Nós queremos construir unidades básicas de saúde ao longo dos 4 anos para poder alocar essas equipes mais perto de onde as pessoas vivem, para a gente reabrir a Policlínica do CPA. A Policlínica do Verdão vai se transformar em um CAPS 24 horas para atender urgência em saúde mental. Crise de abstinência, depressão grave, surto psicótico, né, transtorno bipolar em crise. Então, assim, o CAPS vai funcionar 24 horas, vai ser o pronto-socorro da saúde mental, para as pessoas buscarem um lugar onde ser atendido quando tiver um problema de saúde mental. E aí nós vamos construir uma policlínica em um outro bairro da região oeste, porque o que a policlínica tem? Ela tem um centro de especialidades, ela tem um pronto atendimento e ela tem exames. Tem ultrassom, tem raio-x, tem exame de laboratório, tem eletrocardiograma, pode ter ecocardiograma. Nós vamos ampliar e reformar também a policlínica que tem lá no Pedra 90. Pedra 90 tem que ter policlínica. Estou vendo candidato aí defendendo UPA lá no Pedra 90. Está errado, tem que ser policlínica, porque você vai ter os especialistas lá. Você vai ter o ortopedista, o cardiologista, o pneumologista, o dermatologista, o nutricionista, o psicólogo na policlínica. Você vai ter raio-x, você vai ter ultrassom, você vai ter exame de laboratório e você vai ter o pronto atendimento para atender urgência e emergência 24 horas por dia. Bom, aí a UPA, que hoje é onde a população se socorre, porque não encontra médico no posto, não tem policlínica, ela vai para onde? Vai para a UPA. Aí lá na UPA ela fica 14, 15, 16 horas aguardando um atendimento que poderia ser feito no posto de saúde se tivesse médico no posto de saúde. A UPA vai atender urgência e emergência. E nós vamos ter, e aí vai ter médico dando plantão certinho, vai ter equipe, vai ter medicamento, vai ter todas as condições. Isso, os recursos que a saúde já administra, permite fazer isso, com esse 1 bilhão e 600 milhões que a saúde em Cuiabá administra. Então, e aí a UPA vai ter uma rede de leitos de retaguarda. O antigo pronto-socorro de Cuiabá hoje está subutilizado. Nós vamos utilizar aquela capacidade, porque assim, uma pessoa que chegar numa UPA com uma crise de vesícula, com cólica, com muita dor, ela tem que ir para a UPA tomar injeção. Quando ela for a primeira vez, eu quero interná-la, colocá-la no hospital, o cirurgião vai avaliar, ela vai fazer os exames que precisa, vai operar e vai voltar para casa curada. Hoje o que acontece? Ela fica 2 anos peregrinando e não consegue o cirurgião, não consegue fazer exame, quando consegue um, não consegue outro, passou do prazo, não vale mais. Ela fica 2 anos sofrendo e toda semana indo para a UPA tomar injeção. Vamos acabar com isso. Deu uma entrada na UPA, vai ser internada, vai operar e vai voltar para casa curada. Até porque isso economiza recursos para a saúde, né? E dá qualidade de vida às pessoas que param de ficar sofrendo durante 2 anos. E nós vamos fazer uma coisa que é simples de fazer e que nunca foi feita. Por isso que eu quero a caneta de prefeito na mão para poder fazer. Acabar com a centralização do agendamento de consultas e exames. Vocês viram que saiu um estudo semana passada, publicado no Globo, que mostra que Cuiabá é a capital do país com a maior demora para fazer uma consulta especializada em uma cirurgia. Mais de 6 meses. Tem capital no Brasil que é 1 semana. Qual que é a diferença? Gestão, organização. Então nós vamos descentralizar a tarefa, o poder de agendamento de consultas e exames. Quem vai fazer isso? A equipe de saúde da família, porque ela conhece a população, ela sabe quem precisa fazer o exame, ela sabe quando o exame precisa ser feito. Então a pessoa vai consultar no posto, o médico vai atender, precisa de exame,
Ele vai pedir o exame complementar, ele vai pedir a consulta com o especialista e a pessoa vai sair do posto com o exame marcado, com a consulta do especialista marcada e com o retorno marcado com o médico. E rapidamente, porque aí você resolve os problemas, você faz diagnóstico e trata de forma adequada. Então é assim que a gente quer organizar a saúde em Cuiabá e fazer o melhor sistema de saúde do Brasil aqui. Candidato, o senhor falou, muito bacana, crescer, tudo maravilhoso. Mas é o seguinte, me lembro que na época da intervenção e até em outras épocas se fala sobre a dificuldade de contrato de profissionais, de contratação de profissionais. Boa pergunta. Na época que eu entrevistei a interventora e entrei mais nesse âmbito, era na questão de pediatras, mas a gente sabe que tem ortopedista e tudo. Como trazer esses profissionais para Cuiabá? Excelente essa pergunta, Cíntia. Porque, assim, há algumas especialidades que têm poucos profissionais hoje disponíveis. A pediatria é um exemplo, isso é uma realidade. Como que a gente vai fazer isso? Parceria com as universidades. Eu tenho o NIC, eu tenho o FMT, eu tenho o Univag. O que eu vou fazer? O sistema de saúde nosso será um sistema de saúde escola, um sistema de saúde universitário. O Júlio Miller, por exemplo, é o principal hospital do sistema de saúde público do Estado, que é um hospital universitário da UFMT. É o topo da pirâmide assistencial. O atendimento lá é de extrema qualidade. O que eu quero? Essa qualidade em todo o sistema de saúde de Cuiabá. Parceria com a universidade, eu vou poder, por exemplo, pela Prefeitura de Cuiabá, que é uma coisa que Cuiabá não tem, que precisa ter residência médica. Eu vou ter residência médica em pediatria. Aonde que vai acontecer a formação do médico de residente em pediatria? Na UPA, no posto de saúde, na policlínica, no pronto-socorro, no hospital, no HMC. Toda a rede vai ser campo de estágio para eu formar esse pediatra. Esse pediatra vai ter uma bolsa do Ministério da Saúde, vai ter uma bolsa da Prefeitura. Onde eu vou buscar médico? No Mato Grosso inteiro, no país inteiro. Quem quiser fazer pediatria e fazer uma residência de qualidade e já ser bem remunerado na residência, vai vir para Cuiabá. Isso vale para pediatria, vale para ortopedia, vale para cirurgia vascular, vale para neurologia, vale para algumas super especialidades médicas que hoje são muito necessárias, como por exemplo neuropediatria. Nós vamos fazer um esforço de divulgação no país todo para a gente atrair para cá os melhores profissionais da saúde. Agora a gente vai fazer concurso público, vai ter concurso público na saúde de 2 em 2 anos, não só na saúde, vai ter na assistência social, vai ter na educação, vai ter na segurança pública. Segundo semestre de 2025, primeiro concurso para a Guarda Municipal. 50% homens, 50% mulheres. Uma guarda cidadã, armada, equipada, com inteligência para prevenir a violência no centro da cidade e nos bairros de Cuiabá, para trabalhar em parceria com as outras forças de segurança. Então esse é o nosso propósito, buscar parceria para resolver os problemas. Tem um problema que acontece no Estado e que acontece na Prefeitura, e que com intervenção e sem intervenção não foi resolvido, que é a contratação de empresas para prestar serviços médicos com contratos emergenciais, sem licitação. Isso aí gerou as operações policiais em Cuiabá, operações policiais no Estado. Nós temos que mudar essa lógica, porque isso gasta muito dinheiro e você não produz resultado. Porque a empresa que é contratada como terceirizada num contrato emergencial, ela fica 6 meses, 1 ano, vamos supor. Nesses 6 meses ela sai correndo atrás de médico para dar plantão. Hoje tem um, amanhã não tem, amanhã tem um que vem lá não sei de onde. Você não tem continuidade. O profissional ele precisa ter vínculo com o serviço onde ele trabalha. O profissional que trabalha na UTI, ele tem que ser daquela UTI, porque ele reconhece a equipe, ele ajuda a melhorar a qualidade do trabalho da equipe. As melhores UTIs na pandemia foram as UTIs públicas, do Hospital Universitário Júlio Miller e do antigo pronto-socorro de Cuiabá. Por quê? Porque tem equipe que está lá há vários anos, concursados, qualificados para aquela tarefa. Candidato, o senhor citando o contrato agora, né? Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende fazer assim uma auditoria em todos os contratos estabelecidos pela gestão Emanuel? Sim. E também se o senhor acredita que vai encontrar muitos esqueletos ali na gaveta do prefeito? Nós já temos um problema sério que já está contabilizado no balanço de 2023. A Prefeitura, no dia 31 de dezembro de 2023, deixou um déficit financeiro
entre o que arrecadou e o que realizou de despesa, de 320 milhões de reais. Esse déficit está principalmente na saúde. 80% disso está na saúde. E isso provavelmente será maior no final do ano de 2024. Então, o que nós faremos, passada a eleição, eleito prefeito, no período de transição, nós vamos mapear todos os contratos que a Prefeitura tem em todas as áreas, principalmente na saúde, que é onde há o maior volume de problemas de natureza financeira, e assumindo a Prefeitura a auditoria técnica e contábil em todos os contratos. Não para fazer caça às bruxas, mas para a gente poder identificar onde o município está gastando errado, onde tem coisa que vai exigir a atuação dos órgãos de investigação, onde é um problema apenas de gestão, de organização, para você utilizar da melhor forma possível cada real que a Prefeitura administra. Não tem sentido consumir milhões com medicamento, por exemplo, não ter dipirona, não ter remédio de pressão no posto de saúde, e de vez em quando a gente ter notícia de que tem medicamento vencido no almoxarifado central e que vai ter que ser incinerado, e isso é um prejuízo de milhões. Tem que comprar medicamento do laboratório certo, na quantidade certa, pelo preço menor, e tem que ter, e longe do vencimento, e tem que ter uma dinâmica, um fluxo administrativo para o medicamento chegar onde ele precisa estar, que é na casa das pessoas, para quem usa medicamento de uso contínuo, e no posto de saúde, na UPA, na policlínica, onde as pessoas vão buscar atendimento. Perfeito. O senhor citou muitas propostas agora, e a gente vê, analisando os planos de governo dos candidatos, que há propostas muito parecidas, candidato. Quanto ao candidato Abílio, por exemplo, os senhores, vocês têm a mesma proposta quanto à cobrança do transporte público. Vocês pretendem mudar como se faz o pagamento para a concessionária, que passaria a ser cobrado por quilômetro rodado e não por passageiro, como é feito agora. Eles também, tanto o Abílio quanto o Eduardo Botelho, têm uma proposta sobre a instalação da Guarda Municipal e Armada, como o senhor já citou aqui. O senhor leu o plano de governo dos seus adversários e não acredita que essa uniformização das propostas entre vocês é prejudicial também para a escolha do eleitor? Bom, assim, de um lado, é importante identificar quais são os problemas reais de Cuiabá. Cuiabá é uma das 3 capitais do Brasil que não tem guarda municipal. Então, qualquer pessoa que se propõe a ser prefeito de Cuiabá tem que tratar dessa pauta, porque senão vai demonstrar um desconhecimento absoluto. De outro lado, a população precisa identificar quem tem capacidade de tornar realidade cada uma das propostas que está defendendo. Eu sei onde eu vou buscar os recursos para implantar a guarda municipal. Será que os outros candidatos sabem? Ou é só promessa? Eu sei. Nós vamos lá no Ministério da Justiça, conversar com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, o secretário nacional de Justiça. Vocês sabiam que ele é um cuiabano, Jean Uema, que fez direito na UFMT, que foi meu contemporâneo de UFMT, é o secretário nacional de Justiça. Eu vou ao Ministério da Justiça buscar um programa que se chama PRONASSE, Programa Nacional de Segurança e Cidadania, para a gente adquirir veículos, para a gente adquirir equipamentos, para a gente adquirir câmeras, fardas, armamento, para a gente buscar os especialistas para capacitar, para treinar a nossa guarda municipal, porque vai ser uma guarda cidadã, uma guarda exemplar, de primeiro mundo, para cuidar da nossa população, que vai atuar em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal. Quem coordenou o meu programa de governo na segurança pública foi o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, que é o Arthur Nogueira, que é um policial rodoviário federal que tem uma história de dedicação à segurança pública. Filiado ao PSOL, né? Ele é da Rede Sustentabilidade. Foi inclusive candidato a governador, acho que em 2018. Então, assim, o nosso programa de governo está alicerçado, primeiro, assim, nas equipes que construíram o programa, no diálogo com a população da cidade. Nós ouvimos a população da cidade para elaborar as propostas que a gente fez, no estudo sobre cada uma das áreas e, principalmente, o que fazer, como fazer e com que recurso.
colocar em prática aquela proposta. O senhor tem falado muito sobre recurso. Desculpa, Cíntia. Só lembrar que é importante. Transporte coletivo, transporte público. Que bom que o Abílio ouviu as entrevistas que eu venho dando desde o início do ano e acolheu a proposta que eu fiz, que é a proposta de, ao invés das empresas serem remuneradas por passageiro por quilômetro quadrado, que favorece a empresa tirar ônibus de circulação e superlotar o ônibus para ter mais lucro, nós vamos mudar a lógica. É a quantidade de ônibus e a quilometragem rodada. Quanto mais rodar, independente de quantas pessoas estiverem dentro do ônibus, porque as pessoas têm que viajar sentadas em veículos confortáveis, ela vai ser remunerada por isso. Está no programa do Botelho essa proposta? Que é irmão de dono de empresa de ônibus? Essa eu tenho certeza que não está. Essa eu tenho certeza que não está. E é uma mudança que precisa acontecer. Agora, quem tem mais preparo emocional, quem tem equilíbrio para colocar em prática essa proposta de mudar a forma do cálculo da tarifa? Vocês lembram do debate do BRT? Tanto o Abílio quanto eu tratamos dele. Como que o Abílio tratou? Fazendo vídeo para a internet, mostrando o PowerPoint e ganhando curtida. Sem consequência nenhuma. Não produziu resultado nenhum. Nenhum. O que eu fiz? Fui pesquisar, fui investigar, localizei um contrato que já havia sido assinado pelo Estado com a empresa do irmão do Botelho, elaborei um projeto de lei fundamentado, consistente, propus licitação na lei para o BRT, propus tarifa R$1 com os recursos da venda dos vagões do VLT, ou seja, uma ação consequente, que produziu resultado. Porque se dependesse dos vídeos do Abílio, o irmão do Botelho ia ganhar o BRT de presente para operar o BRT até 2037 e lucrar uma mega sena por ano. Então o Abílio faz barulho, ganha curtida na internet, mas não produz consequência, não produz resultado naquilo que ele faz. Ele diz que fiscaliza, mas não fiscaliza, ele só explora o sofrimento das pessoas e mais nada. Vai para a UPA, rola no chão, faz vídeo com as pessoas sofrendo, mas não vai ajudar a resolver o problema daquela pessoa que está sofrendo. Desliga o celular e vai para a próxima UPA para fazer o outro vídeo e ganhar a curtida da turma dele. Não é assim que se governa uma cidade. Tem que ter consequência, tem que ter equilíbrio emocional, tem que ter propósito. A minha ação no BRT fez com que, por exemplo, o governador 2 dias depois dissesse: olha, esse contrato aqui é imoral, vou determinar o cancelamento. E o contrato foi cancelado. Acabou. O irmão do Botelho não vai mais operar o BRT. Vai ter uma licitação e vai ter uma empresa nova. Então essa é também uma forma da gente avaliar a diferença entre os postulantes ao cargo de prefeito de Cuiabá. A questão seria como fazer, né? Não o fato em si, né? Porque fazer promessa é fácil, né? Tem político esses políticos antigos, da velhíssima política, fazem promessa e fazem umas coisas assim mirabolantes. Essa história que o Botelho fica dizendo que vai asfaltar 100% de Cuiabá, em 2021, ele foi lá para o Jardim Fortaleza, foi lá para os bairros de Cuiabá dizer que já ia asfaltar aqueles bairros lá, que ia começar na semana seguinte, está até hoje. Aí vem que não é possível asfaltar 100%? É possível asfaltar progressivamente a nossa cidade, mas a gente não pode ser irresponsável em dizer que vai asfaltar 100% de Cuiabá, tendo um histórico de não ter feito quando poderia ter feito. Tendo o histórico de quem foi lá no bairro há 3 anos atrás, antes da própria eleição de deputado, dizer que ia fazer, que na semana seguinte ia começar e até hoje não começou. É essa incoerência que a população não gosta. E é por isso que às vezes a população fica descrente na política. Porque uma coisa sou eu dizer, está lá no meu programa, nós vamos asfaltar 300 quilômetros de vias não asfaltadas em Cuiabá, de forma planejada, progressiva, com recursos do governo federal, com recursos do PAC. A minha trajetória é uma trajetória de trabalho em defesa dos direitos da população. Eu não sou dono de empreiteira que pega contrato de obra de asfalto e atrasa e não faz. Agora, como é que o Botelho vai propor asfaltar 100% de Cuiabá com o histórico que ele tem, de ser dono de empreiteira que faz asfalto de qualidade precária, de ter sido responsável por tapar buraco em Cuiabá e Cuiabá está esburacada, por ter sido responsável pela iluminação pública em Cuiabá
e a cidade tá escura com a população insegura. De ter irmão dono de empresa de ônibus que presta um serviço de péssima qualidade. Que moral tem para dizer que vai melhorar o transporte público de Cuiabá? Que moral tem para dizer que vai asfaltar Cuiabá? Que moral tem para dizer que vai recapear as ruas de Cuiabá? Então é isso que é importante a população analisar. Não é só o que a pessoa está dizendo, não. É o histórico dela, se o histórico dela tem a ver com o que ela está defendendo. A população do Jardim Fortaleza está lá até hoje esperando o asfalto que não começou. E colocaram de novo a placa lá agora, estão dizendo que agora vão fazer, sempre na época de campanha. Candidato, o senhor fala muito de recursos de dinheiro federal para apoiar e fazer esses seus projetos, etc. Hoje, nacionalmente, a gente está com uma discussão sobre essas questões das emendas parlamentares. O governo tem perdido autonomia para comandar ali o orçamento. E nós temos uma bancada essencialmente de direita, né? Nós não temos ninguém ali de esquerda, e sendo que 5 deles são bolsonaristas declarados. Como fazer, se eleito, para ter esse bom relacionamento com a bancada federal, para assim também conseguir essas emendas parlamentares que hoje estão engordando aí? Bom, primeiro, maturidade e capacidade de diálogo. O Botelho vai continuar deputado estadual. O Abílio vai continuar deputado federal. Lúdio, prefeito, vai bater na porta do gabinete deles para buscar apoio. Vou bater na porta dos 24 deputados estaduais, dos 8 deputados federais. Porque embora sejam de partidos diferentes, de posições ideológicas diferentes, eu tenho que ter como pressuposto que eles querem o bem da população da cidade. Então eu vou buscar diálogo com todos, para buscar recurso de emendas em todos. Mas não é só com emenda que a gente governa, porque emenda ela não tem continuidade. A gente governa com programas consistentes e contínuos. E o governo federal tem muitos programas consistentes e contínuos que independem de emenda parlamentar. Porque emenda parlamentar, da forma como é hoje mesmo, tem muita distorção e isso precisa ser avaliado. Agora, tem programas que são programas contínuos, consistentes. Eu não vou fazer moradia popular com emenda, eu vou fazer moradia popular com recursos do orçamento da União do programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou asfaltar a cidade com recursos da União, do orçamento da União, não necessariamente com emenda parlamentar. Eu posso até ter o apoio de emenda parlamentar, mas a base não pode ser a emenda parlamentar, porque a cidade fica refém de emenda parlamentar e da vontade dos deputados. E os deputados têm que atender o estado todo, não só Cuiabá. Então são essas duas coisas. Primeiro, a minha relação vai ser de respeito com todos os parlamentares. Todos os parlamentares. Eu serei prefeito, os 2 adversários meus vão continuar deputados e eu quero a parceria deles como parlamentares, tanto do Abílio quanto do Botelho. Que eles vão continuar deputados por mais 2 anos e eu prefeito da cidade. Então assim, agora por outro lado, a gente precisa buscar os recursos da União de programas que são contínuos, que são permanentes. E todos os que eu citei aqui são programas que independem da emenda parlamentar. A emenda parlamentar pode ajudar, ela não pode ser a base do que eu pretendo como prefeito, porque a emenda não tem continuidade. Esse ano tem, ano que vem pode não ter. Então, e depende da vontade, da decisão de cada parlamentar. Então a prefeitura tem que trabalhar com planejamento de orçamento contínuo dos 2 outros entes, do município, do estado e do governo federal. Para finalizar agora a nossa entrevista, candidato, a pergunta que fica é, o PT, ele tem um histórico de nunca ter vencido uma eleição aqui em Cuiabá, né? Nem mesmo na época que o Lula era presidente, tinha uma alta aprovação aqui no município. Por que vai ser diferente agora, né? Sendo que o presidente não tem ali a mesma aprovação que tinha no passado. Por que o senhor acha que agora o senhor vai ser eleito? Assim, tudo tem uma primeira vez e Deus sabe a hora de tudo. O presidente Lula disputou 4 eleições para se eleger presidente. O governador do estado, Mauro Mendes, disputou 3 eleições para se eleger prefeito e depois se eleger governador. Tudo tem a primeira vez. E Deus sabe a hora de tudo na vida da gente. Então é essa confiança que eu tenho e a confiança na capacidade, na inteligência, na sabedoria da população, que vai saber analisar bem os candidatos e identificar quem está melhor preparado para enfrentar os problemas que a nossa cidade tem em todas as áreas.
Então é essa segurança, essa maturidade, essa humildade ao mesmo tempo que firmeza que eu trago para a disputa dessas eleições. E olha, estou muito animado, mas muito animado mesmo. Vocês sabem das dificuldades que eu tive para me tornar candidato. Tem gente que está fazendo campanha desde sempre. Tem gente que está fazendo campanha há 4 anos, tem gente que está fazendo campanha há quase 2 anos. Eu só comecei a fazer campanha depois que a campanha começou. Porque inclusive os adversários tentavam difundir a ideia, não, o Lúcio não vai ser candidato, o Lúcio não vai ser candidato, o Lúcio não vai ser candidato. Sou candidato, comecei a campanha quando a campanha começou e desde que comecei a campanha venho crescendo de forma sustentada, no ritmo certo, no tempo certo, para a gente chegar onde a gente quer chegar, com a graça de Deus, que é a vitória. Perfeito, muito obrigada, candidato. Obrigada, Vitória. Eu é que agradeço, meninas. Vitória, Cíntia, foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada. Estamos muito felizes.